Capítulo 1. O caminho do amor. Por séculos, as alianças entre povos, territórios e culturas foram realizadas através de casamentos pré-arranjados com interesses puramente políticos. E não raro encontramos descritos em livros de história fracassos e frustrações amorosas, além de paixões proibidas, que inevitavelmente se originavam da dinâmica que regia as uniões matrimoniais. Alguns casos, entretanto, escapam a essa narrativa, como o bem-sucedido casamento, em 1234, entre Luís IX, da França, e Margarida da Provença, a filha mais velha de Beatriz de Savoia e do conde Raimundo Berengário IV da Provença e de Forcalquier. O casamento foi arranjado pela então rainha regente da França, Branca de Castela, quando o filho ainda não tinha atingido a maioridade para assumir o trono, e sua intenção nada mais era do que agregar Provença ao reinado francês. Raimundo Berengário IV, por sua vez, como não tinha um filho varão, viu no casamento de sua primogênita com o futuro rei da França uma opção de estabilidade para seu condado. O início do casamento entre Luís IX e Margarida foi marcado pela insistente presença da rainha-mãe na relação do casal, que não abandonou a posição e a influência política mesmo depois de o filho ter atingido a maioridade e deixava-os a sós apenas durante a noite, quando todos se recolhiam para seus aposentos. Mas essa parece ter sido a única inconveniência na vida do casal. Ambos entendiam suas funções políticas e compreenderam desde o princípio a importância de deixar de lado alguns interesses e desejos pessoais para cumprirem o papel social e político em que acreditavam. Juntos, tiveram 11 filhos, e há muitos relatos de cronistas e confessores da época detalhando o carinho e o respeito que tinham um pelo outro. Histórias como a de Luís IX e Margarida da Provença não são as que necessariamente coloram em nosso imaginário sobre o amor, menos não tem aquele romantismo voraz que invade nossos dias por meio de filmes, novelas e livros. E por que será que é assim? Porque, quando pensamos em amor, já descartamos da cena os casamentos arranjados. Afinal, o que é o amor? Seria uma forte amizade? Uma paixão incontrolável? Será que o amor verdadeiro existe? É possível encontrá-lo? Se você abriu este livro, provavelmente está se fazendo essas e muitas outras perguntas. Em 1997, a filósofa burkinense Sobonfu Somé publicou um livro chamado O Espírito da Intimidade, no qual lança uma luz sobre esse sentimento. Em primeiro lugar, por ser proveniente do povo da Gara, do oeste da África, a visão de Somé é muito diferente da nossa tradição ocidental. Para ela, a garantia de bem-estar não é uma responsabilidade individual. A harmonia da vida depende dos outros, que nos ajudam a encontrar nosso caminho. Por isso, Somé defende que o amor é uma emoção coletiva, que exige que o ego fique de lado. De acordo com os da Gara, amar é escutar. É preciso aprender a ouvir as próprias necessidades, mas também as da pessoa amada e as exigências da intimidade. Para conhecer o amor, é necessário, antes de tudo, conhecer a si mesmo e ao outro. O problema é que muitas vezes acreditamos que o motor do amor é a paixão. Cultivamos uma sensibilidade romântica que toma esse afeto quase como uma doença do corpo, cujos sintomas são falta de ar, borboletas no estômago e calafrios na espinha. Imaginamos cenas de comédias românticas em que o mocinho corre atrás da amada, a enlaça em um beijo tenro e então eles vivem felizes para sempre. Para Somé, isso é um erro gravíssimo. E, de fato, se pararmos para pensar, quantos relacionamentos não fracassam mesmo quando duas pessoas são muito apaixonadas uma pela outra? A filosofia da Gara enxerga as coisas de outra maneira. Se o conhecimento é a base do amor, a paixão é o seu ápice. E o segredo é percorrer o caminho entre os dois pontos. Em outras palavras, o amor é como uma montanha. O ato de amar é a aventura existencial de escalá-la devagar com alguém do nosso lado. Ao longo da jornada, nos aproximamos cada vez mais do outro, passando a conhecê-lo mais e melhor. Para os da Gara, mais do que viver um romance, amar é um percurso de intimidade. Por isso, é absurdo acreditar que a paixão seja o suporte de um relacionamento. Escorar uma relação na paixão seria o equivalente a começar a trajetória pelo topo da montanha,
Só restaria, então, descê-la. A pessoa amada rapidamente deixaria de ser atraente, inteligente e interessante para ser tida como insuportável. A relação, que antes parecia boa, bonita e verdadeira, viria a se tornar fonte de desentendimento e frustração. Um belo dia, você acordaria ao lado de um estranho. E quantos de nós não terminamos o relacionamento com alguém porque acreditamos ter descoberto uma face horrível daquele a quem amávamos? Encarar o outro somente como um objeto da paixão é um enorme obstáculo para uma conexão amorosa autêntica e profunda. Sommer nos ensina que o amor não é a busca egoísta por prazer e beleza exterior. O ser amado não existe para satisfazer nossas fantasias. Isso não significa que não podemos nos encantar com aparências diversas sensações que o outro pode nos provocar, mas que o ego e o desejo de controle não podem ser mais importantes do que o elemento fundamental para o florescimento do amor, o propósito do espírito. Toda pessoa é um espírito com propósito. O espírito é o aspecto invisível e misterioso que nos proporciona a dádiva de viver. É a força vital que emana dos seres vivos, cultivada pela memória, pela ancestralidade e por tudo o que fazemos. Já o propósito é um conjunto de tarefas e missões que precisamos realizar para termos uma vida plena. Só somos felizes quando realizamos, quando enxergamos um sentido para a vida apesar das adversidades. Sommer ainda nos ensina que é preciso se unir ao ser amado. E aí entra a intimidade, nada mais do que o convite de um espírito a outro para que percorram juntos o caminho em direção à realização de seus propósitos. É uma canção de partilha menos e não pode jamais ser ignorada. A intimidade é o nome verdadeiro do relacionamento amoroso. Para a intimidade ser conquistada, é necessário ultrapassar o véu superficial da aparência e enxergar a natureza elementar da pessoa amada. Assim, podemos descobrir se somos compatíveis com aqueles por quem temos atração. Entretanto, precisamos desvelar nossa própria essência antes de qualquer coisa. E este é o primeiro ingrediente para uma relação íntima de sucesso, o autoconhecimento. Na psicologia da Gara, há um sistema de elementos-chave que definem aspectos gerais que constituem as pessoas. Cada elemento possui sentidos e funções correspondentes que podem ajudá-lo a se conhecer melhor. Veja o quadro abaixo, qual elemento simboliza melhor a sua alma. Para confirmar se você está correto, basta checar o ano do seu nascimento. O último dígito informa o primeiro elemento ao qual você pertence menos como um signo astrológico. Todo mundo tem um, e a ele estão ligadas as características mais básicas da personalidade humana. Mas atenção, pessoas do mesmo signo podem ter dons diferentes que se expressam de maneiras diversas. Por exemplo, durante um ano do elemento natureza, podem nascer indivíduos destinados a trabalhar com saúde e outros a governar. Uns deverão estudar artes e ciências médicas, os demais, gestão de conflito. De todas as maneiras, eles serão ativos e criativos em suas profissões, aptos a superar desafios circunstanciais e inesperados. Também vale anotar que pessoas de elementos diferentes podem dividir o mesmo propósito. Imagine que ambas possuem talento para ensinar, memorizar, imaginar e contar histórias. Se uma delas for de fogo, contará histórias que ressaltam a ancestralidade e a capacidade de sonhar. Se a outra for de água, focará na reconciliação e no equilíbrio. De todo modo, segundo a filosofia da Gara, a consciência do elemento constituinte da nossa própria alma é um passo fundamental para estarmos aptos ao amor, ainda que não haja incompatibilidades relacionadas às essências dos 5 elementos. É um equívoco supor que pessoas de fogo e natureza não podem ter um casamento bem-sucedido, por exemplo. Não existem formulações genéricas ou receitas prontas. O importante na formação de um par é o autoconhecimento, como você compreende seu propósito ao longo da sua jornada. Por causa disso, é importante saber que, ainda que haja um signo para cada um, a psicologia da Gara nos ensina que, além de trabalhar aspectos do nosso elemento, precisamos viver em harmonia com os demais. Conhecer a si mesmo exige passar necessariamente pelo fogo, pela água, pela terra, pelo mineral e pela natureza. Só assim podemos trilhar o caminho para a intimidade. Com o fogo,
Somos capazes de nos conectar com nossos sonhos e nossa ancestralidade. Ele é a consciência de que temos um passado que nos ultrapassa e de que o futuro depende de como enxergarmos o presente. Antes de sabermos para onde ir, é preciso sabermos de onde viemos, nossa história e nossos desejos. Por meio da água, é possível nos purificarmos e nos sentirmos bem conosco, buscando reconciliação nas disputas da vida. Por exemplo, se você brigar com alguém porque sua expectativa foi frustrada, a água ajuda a se desvencilhar desse sentimento de desapontamento. A terra permite que o espírito seja capaz de se localizar espacialmente, compreender-se como alguém inserido em um território, com uma identidade. Se uma pessoa nasceu e viveu em uma região tropical, suas experiências são diferentes de quem viveu cercado por neve. O mineral ensina a escutar outras pessoas e a revitalizar as relações. Dá fim aos ruídos que interferem na comunicação, garantindo que todos se entendam. Por fim, com a natureza, o espírito compreende que o percurso da vida é dinâmico e que o controle das circunstâncias externas é impossível. O foco da atenção se volta para o próprio espírito. Você não será capaz de prever com certeza se vai chover ou não, mas poderá carregar um guarda-chuva se houver ameaça de tempestade. Dessa maneira, nós criamos um mapa das nossas potencialidades e as trabalhamos a favor do nosso propósito. Nessa permanente aprendizagem, nossos amantes são como espelhos profundos, que mostram algo que não enxergaríamos se vivêssemos a sós. Ninguém seria capaz de olhar os próprios olhos sem a ajuda de um espelho. Depois do autoconhecimento, há outro ingrediente fundamental para criar uma relação íntima de sucesso: encontrar soluções para problemas da intimidade com apoio externo. É de extrema importância contar com aliados, o que implica reconhecer que um relacionamento não diz respeito somente ao casal. Sem a ajuda de terceiros, o fracasso e a frustração se tornam recorrentes, e todo o processo de autoconhecimento pode ser ameaçado. Na filosofia da Gara, a aldeia inteira deve se envolver na vida dos cônjuges. Amar exige apoiar e ser apoiado por outras pessoas, inclusive os ancestrais. Olha que curioso, se desfrutar da intimidade com alguém permite que realizemos nosso propósito, desconectar-se de outros gera um desequilíbrio pessoal que pode ser refletido em toda uma comunidade, principalmente se a pessoa não seguir seu destino. Agora você já sabe como se preparar para o amor. Dois espíritos se unem no que podemos chamar de intimidade, que por sua vez deve ser alimentada para que se mantenha viva. Para ter uma relação feliz e vivenciar o amor, você precisa estar em um ambiente de amizade e expandir suas aptidões. Ao ser amado, a comunidade apoiará seu percurso, e você será capaz de receber dádivas e oferecer os seus dons mais genuínos. Assim, viverá um relacionamento duradouro e feliz. O que é o amor? Bom, até aqui podemos afirmar algo que ele não é, uma emoção individual. Amar é uma travessia que define aspectos centrais da nossa felicidade. Você não será capaz de amar sem antes saber quem você é. Sem ter outras pessoas que deem suporte para a sua vida. Sem conhecer seu propósito. A intimidade está acessível a todos, inclusive para você, desde que mergulhe em si mesmo e tenha disposição para caminhar com outro alguém que nunca o completará, mas que o acompanhará menos e fará companhia aos seus defeitos, aos seus medos e às suas esperanças.